Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Primeira Fase OAB, dando continuidade aí ao conteúdo de Direito Civil Parte Geral, ainda no livro 1, que trata das pessoas. Vamos conversar hoje sobre as pessoas jurídicas, que é aí o penúltimo título, né, do livro 1 das pessoas. Então vamos lá, pessoa jurídica. O que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é uma entidade formada por pessoas, seja individual ou coletiva, ou também formadas por bens destinado a um fim específico, e esse fim específico vai estar relatado no ato constitutivo daquela pessoa jurídica. Então, basicamente, a pessoa jurídica seria uma reunião de pessoas ou uma reunião de bens destinados a um fim especificado no ato constitutivo daquela pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem personalidade, como já viu nos vídeos anteriores, né? Ou seja, ela tem capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, só que é claro que ela vai fazer isso por meio dos seus representantes, ou seja, das pessoas naturais que estão por trás dessa pessoa jurídica. Então, são as pessoas naturais que estão por trás dessa pessoa jurídica que vai exercer, né, representando essa pessoa jurídica, vai exercer os direitos e deveres atinentes àquela pessoa jurídica, tá bem? Então a pessoa jurídica ela é criada, né, através pela vontade de pessoas naturais. Então tem por trás daquela pessoa jurídica, tem pessoas naturais que vão administrar, que vão representar juridicamente aquela pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho agora das características da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem uma personalidade autônoma, né? Ou seja, a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade das pessoas naturais que estão por trás da pessoa jurídica, tá bem? Então, ou seja, a pessoa jurídica, ela tem uma personalidade autônoma. Ou seja, os bens, a gente vai ver também que outra característica da pessoa jurídica é que os bens dela, o patrimônio da pessoa jurídica é distinto do patrimônio das pessoas naturais que constituem aquela pessoa jurídica, que estão por trás daquela pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a pessoa jurídica tem uma empresa, a empresa tem uma dívida, quem vai responder por aquela dívida inicialmente vai ser apenas o patrimônio, apenas os bens daquela pessoa jurídica. Os meus bens enquanto pessoa natural, os meus bens particulares, né, não vão responder pelas dívidas da pessoa jurídica, não, né, em regra geral, a gente vai ver que tem uma exceção. Mas enfim, outra característica é que a pessoa jurídica, ela tem uma estrutura organizacional própria. Então ela tem uma estrutura própria. E aonde vai estar essa estrutura? Aonde vai estar essa forma de organização da pessoa jurídica? Vai estar em seu ato constitutivo. Então o ato constitutivo, a gente vai ver que vai trazer essa organização da pessoa jurídica. Vai dizer como a pessoa jurídica está organizada, quem são seus administradores, como ela vai ser administrada, tá? Olha, gente, essa parte de pessoa jurídica tá muito autoexplicativo nos artigos 40 até o artigo 69. Então, só vou ir acrescentando informações. Eu não vou ficar aqui lendo os artigos, porque isso vocês podem fazer. Então, assim, a gente só vai comentar mesmo, assim, trazer informações que não estão no código. Mas é imprescindível a leitura dos artigos 40 até o 69, que fala das pessoas jurídicas, tá bem? Vamos lá. Quarta característica aí, que a gente pode estar atribuindo à pessoa jurídica, é a necessidade de publicidade dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Os atos constitutivos da pessoa jurídica têm que ser dado publicidade, são públicos, ou seja, você, qualquer um pode consultar para ver como aquela pessoa jurídica é organizada, quem são seus administradores, como ela é administrada, que pode, que não pode, qual é a sua finalidade e tudo mais, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora da classificação das pessoas jurídicas. Olha, a classificação está inclusive lá no artigo 40 do Código Civil, que ele vai falar que as pessoas jurídicas, elas vão se dividir em dois grandes grupos. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público ainda se subdividem entre pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público interno. Direito público externo, desculpa. A direito público interno são os estados, municípios, Distrito Federal, territórios, as autarquias e fundações públicas, assim como também qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica de cunho
público, tá? De caráter público, que seja criada pela lei, que tem uma personalidade jurídica própria, também serão considerados direito público interno. As de direito público externo, é só a gente pensar assim, externo, ou seja, fora, né? Ou seja, são os estados estrangeiros e toda pessoa que seja regida pelo direito internacional público, tá? Isso mesmo. E depois nós temos as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as fundações, as sociedades, os partidos políticos, as organizações religiosas, sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Beleza, vamos conversar um pouquinho sobre essas pessoas jurídicas de direito privado. Olha, a gente não vai se estender muito, porque nós vamos falar, né, por exemplo, das sociedades, nós vamos falar lá quando a gente estiver revisando o conteúdo de direito empresarial, até tem vídeos aqui no canal já sobre as sociedades, empresários e tudo mais, mas a gente vai dar uma passada aqui pelo que a lei fala e dando uns acréscimos doutrinários a estas pessoas jurídicas de direito privado. Vamos começar pelas associações. As associações são uma sociedade civil sem finalidade lucrativa, sem fim lucrativo. Mas, olha bem, quando a gente fala de uma sociedade civil sem fim lucrativo, não quer dizer que elas não possam promover atividades de cunho financeiro. Elas podem, desde que todo o produto advindo dessas atividades sejam inseridos na própria associação. Então, por exemplo, uma associação recreativa. Eu tenho lá uma associação recreativa que promove, né, tem quadras, esportes, piscinas e tudo mais. E aí eu promovo uma festa, né, um arraial, por exemplo, para conseguir fundos para reformar a piscina, por exemplo. Totalmente válido, desde que todo o produto, né, tudo que eu conseguir com aquele arraial, com aquela festa, seja revestido para melhorias na associação, para reforma na quadra, para reformas na piscina, sem problema nenhum. O que não pode acontecer é que a associação faça uma festa e o que vir desta festa, o produto desta festa, seja dividido entre os seus associados. Isso não pode acontecer, tá bem? Outra observação que nós temos que fazer aqui é que as sociedades, geralmente elas são criadas com finalidades filantrópicas, literárias, esportivas, recreativas, enfim. Tá, então, e são, como a gente viu, sem fins lucrativos. Ou seja, não tem lucro a ser dividido pelos associados. Tudo que elas conseguirem vai ser revestido na própria associação. Então, outra observação importante a se fazer é que não tem, entre os associados, isso aí o Código Civil vai dizer, entre os associados não tem obrigações recíprocas. Ou seja, eles não são obrigados entre si. As obrigações dos associados são perante a pessoa jurídica, não perante os outros associados, tá bem? E olha só. Só que a gente tem que entender o seguinte: dentro de uma associação nós podemos ter classes diferentes de associados. Podemos ter uma classe de associados, por exemplo, associado a administradores, que são aqueles associados que vão ter uns certos privilégios. Por exemplo, não vão pagar as mensalidades. Beleza. Mas o que não pode acontecer é que dentro de uma mesma categoria de associados, os associados sejam tratados de forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma categoria lá, associados simples, por exemplo, que são aqueles associados que pagam mensalidade. Só que aí, um associado que, por exemplo, eu sou associada simples, só que eu tenho esse privilégio de não pagar mensalidade. Isso não pode acontecer. Dentro de uma mesma categoria de associados, eles têm que ser tratados da mesma forma. O que eu posso ter é categorias diversas de associados, tá? Mas dentro da mesma categoria tem que ser tratado da mesma forma. Tá bem? Eu não vou falar pra vocês, a associação, ela é normalmente formada, tá? Por um estatuto ou por um contrato social. Só que eu não vou falar pra vocês quais são os requisitos desse estatuto ou contrato social, porque isso tá lá na lei, acho que tá no artigo, deixa eu ver aqui. Está no artigo 46.
A gente tem tudo escritinho aí no artigo 46 do Código Civil, então assim, não vou ficar aqui lendo com vocês, tá? Depois dou uma lida aí pra ver. Vamos passar pra próxima, pra próxima pessoa jurídica de direito privado, que são as fundações. As fundações, gente, elas são conceituadas aí como um conjunto de bens personificados destinados a um fim específico. Então, o que acontece? Aqui na fundação, nós não temos uma reunião de pessoas destinadas a um fim específico, nós temos uma reunião de bens destinados a um fim específico. O que acontece nas fundações, geralmente, é que uma pessoa, né, deixa em testamento que parte do seu bem, ou seja, seus bens disponíveis, tal, para você constituir uma fundação. Essa fundação tem que visar bens disponíveis, eu não posso deixar em testamento parte do meu bem que tem que ser destinado aos herdeiros necessários. Só posso destinar parte dos bens disponíveis, tá? Então, olha só, geralmente o que acontece? A pessoa deixa em testamento falando que a parte dos bens dela, sei lá, 30% dos bens dela, enfim, eu nomeio lá os bens, tais bens, vão ser destinados para a constituição de uma fundação que visa, sei lá, a cura do câncer, por exemplo, tá? Então, geralmente acontece por testamento, mas também pode ser em vida por escritura pública, tá? Que é basicamente o quê? A pessoa deixa ali, nomeia ali uns bens disponíveis para constituir aquela fundação. E aí a fundação, ela só pode ter como finalidade, tá aqui na lei, o artigo 62, só pode ter como finalidade assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, enfim, promoção de ética, cidadania, atividades religiosas, e etc. Então, tá aqui na lei, artigo 62, fala, tem um rol ali enumerativo de quais podem ser as finalidades da fundação, quais podem ser os objetivos da fundação, só podem ser esses daqui, tá bem? E outra coisa, uma informação que a gente tem que, uma observação para fazer aqui sobre as fundações, é que elas também não têm finalidade lucrativa. E outra coisa interessante, vamos supor que eu deixei em testamento os bens lá, meus bens, que eu quero que seja, né, utilizado para formar uma fundação que visa a cura do câncer, por exemplo. Visa o estudo da cura do câncer, por exemplo. Só que aí, quando eu morro, tá? Abre meu testamento, vê que eu deixei esses bens para essa fundação. Só que aí eles percebem que esses bens que eu deixei são insuficientes para formar a fundação. E aí o que vai acontecer? De duas uma. Se eu deixei no testamento falando lá, se os bens que eu deixei forem insuficientes para a formação da fundação, eu quero que seja incorporado na fundação X. Beleza, se eu deixei, por escrito, é isso que vai acontecer. Agora, se eu não deixei nada disso por escrito, eu só deixei os bens lá, não falei nada sobre a hipótese deles não serem suficientes, o que vai acontecer? Vai acontecer que o juiz vai destinar, né, aqueles bens, vai incorporar aqueles bens em uma outra fundação que já existe, que vise fim idêntico ou fim parecido daquele que eu queria. Então, por exemplo, se eu deixo bens para construir uma fundação que visa a cura do câncer, mas eu não consegue formar essa fundação porque o bem deixado ali é insuficiente, o juiz vai escolher uma fundação que tenha o mesmo fim, ou seja, que também vise a cura do câncer ou que tenha um fim parecido com isso, para incorporar aqueles meus bens que não puderam por si só formar, né, uma nova fundação. Beleza? Outra observação. O estatuto da fundação, ele pode ser alterado. Porém, para ele ser alterado, tem que seguir 3 regrinhas aí, que estão, acho que no artigo 67, que é ser deliberada por 2/3 dos incumbidos por gerir e representar a fundação. Então, 2/3 dos administradores ali, dos incumbidos pela fundação, tem que deliberar, né, sobre essa alteração. A segunda exigência aí é que não contraria ou desvirtue o fim dessa, ou seja, as alterações. Eu não posso, por exemplo, promover uma alteração no estatuto da fundação, vamos supor, igual, deixei lá os bens
para que a fundação se destine à cura do câncer. E aí vem das pessoas ali incumbidas pela fundação e diz, vamos mudar esse tema para cura leucemia é um câncer. Sei lá, vamos mudar esse tema pra educação infantil. Não tem nada a ver, tá desvirtuando, tá saindo da rota, né, da fundação, da finalidade da fundação. Então isso não pode ser admitido. Terceiro e último requisito aí para se ter alteração do estatuto da fundação é que a alteração seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias. Vai ser o Ministério Público do estado onde a fundação está situada. Então, se a fundação está situada no estado do Rio de Janeiro, vai ser o Ministério Público do Rio de Janeiro. Se está situado em São Paulo, vai ser o Ministério Público de São Paulo, tá? E aí eles têm o prazo de 45 dias. O que acontece se passou esses 45 dias e o Ministério Público não se manifestou? Se passasse 45 dias e o Ministério Público não se manifestar, o interessado pode requerer ao juiz, né, pode em juízo, requerer para que o juiz supra, né, essa manifestação do Ministério Público. A mesma coisa pode acontecer se, vamos supor, dentro dos 45 dias o Ministério Público se manifestou, mas ele foi contra, ele denegou, né, negou essa alteração. Aí o que fazem? Os interessados podem ir em juízo pedindo para que o juiz supra essa denegação do Ministério Público. Outra observação importante para fechar o assunto de fundação é que se a gente viu lá, né, que são deliberados por 2/3 dos incumbidos pela fundação. Vamos supor que fez a votação pela alteração de uma cláusula do estatuto lá da fundação. Só que essa deliberação não foi unânime, ou seja, vamos supor, a gente tem 5 ali, 5 administradores ali daquela fundação, mas um deles não disse não para a alteração. Então não foi unânime, um deles não concordou. Quando os interessados ali, as partes, os administradores ali, forem enviar isso para análise, né, for enviar essa alteração para análise do Ministério Público, eles vão requerer que o Ministério Público lá que dê vista, né, dê ciência para esse ou esses que não concordaram, né, ter um prazo de 10 dias para impugnar, para deliberar sobre isso, tá? Isso também acho que está no artigo 68 do Código Civil aqui, ó. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugnar, se quiserem, 10 dias, tá? Vamos passar agora para as sociedades. As sociedades têm fins lucrativos, tá? A gente não vai falar muito das sociedades, porque quando a gente estiver revisando os assuntos de direito empresarial, a gente vai ver, né, sobre sociedades empresárias e tudo mais. Mas assim, resumindo, nas sociedades nós temos a reunião de pessoas que vão se obrigar a contribuir, seja com bens ou serviços, para exercer uma atividade econômica. Então aqui nas sociedades nós temos uma atividade econômica. As sociedades se dividem em sociedades simples e sociedades empresárias. As sociedades simples são aquelas que não são formadas por empresários, tá? Então ela não tem atividade empresarial. Um exemplo clássico de sociedades simples seriam os advogados, os médicos, né? Os profissionais liberais de modo geral, que vão prestar serviços ali, mas sem fim empresarial. Já as sociedades empresárias são aquelas organizações econômicas que têm personalidade jurídica e patrimônio e são constituídas por várias pessoas, né? Porque sociedades empresárias. E elas visam o quê? As sociedades empresárias visam a produção de bens, circulação ou prestação de serviços, tá? E sempre com fins lucrativos também. Mas, como eu disse, a gente vai falar mais detalhadamente delas lá na parte de direito empresarial. Vamos falar agora um pouquinho sobre os partidos políticos, que é outra pessoa jurídica de direito privado. Os partidos jurídicos geralmente é o quê? É a reunião de pessoas que, em tese, né, têm ideias, ideologias idênticas, parecidas, e aí ideologias em comum, e aí elas se reúnem para o quê? Com o fim, né, de alcançar parcela do poder estatal, né, para eleger ali alguém ao poder estatal.
partidos políticos, gente, eles precisam ter o registro civil na capital federal, precisa ter o registro civil na capital federal e também o registro junto ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, por fim, aqui, para fechar as pessoas jurídicas de direito privado, vamos falar das organizações religiosas. As organizações religiosas é uma entidade de direito privado, que é aquela reunião de pessoas que professam o mesmo culto, uma mesma doutrina, o mesmo ritual. Tá? Nós temos na Constituição Federal garantido como direito fundamental a liberdade religiosa, a liberdade de culto, tá? Então o Estado ele não pode interferir nisso, o Estado não pode interferir no mérito daquela organização religiosa, ou seja, né, opinar sobre a organização daquela organização religiosa, sobre como é realizado os cultos e etc. Então nisso o Estado não pode se meter, até porque o nosso Estado é laico, não tem uma religião oficial. Beleza? Só que olha só, liberdade religiosa não quer dizer que o Estado não possa verificar se aquela organização religiosa cumpriu com as regras do seu ato constitutivo, para formar o seu ato constitutivo, enfim, as regras da sua formação, tá? A parte legislativa da formação das organizações religiosas, o Estado pode sim se meter e deve, né, verificar essas coisas. O que o Estado não pode fazer é opinar, meter o bedelho, né, nas questões de mérito mesmo ali da organização religiosa, como elas são formadas, como ela se professa, como ela se manifesta. É óbvio que, claro, se, né, houver prejuízo à vida ou a direitos, né, de pessoas envolvidas, de seres envolvidos, por exemplo, tá fazendo rituais, né, pesam a integridade física ou moral das pessoas envolvidas, aí é claro que o Estado vai ter que intervir, né, mas tirando isso, não, por nome, né, da liberdade religiosa, de culto, enfim. Gente, para encerrar aí o assunto de pessoa jurídica, nesse capítulo de pessoa jurídica, vamos conversar um pouquinho sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Nós vimos no início deste vídeo que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade dos seus administradores, enfim, das pessoas naturais que a formam, que a constituem, né? Só que, como toda boa regra, há uma exceção. Quando houver a desconsideração da personalidade jurídica, o que vai acontecer? A personalidade da pessoa jurídica vai ser afastada. Ou seja, vamos poder alcançar os bens da pessoa natural que está por trás daquela pessoa jurídica, que constitui aquela pessoa jurídica, né, dos seus administradores. Só que olha só, esse alcance vai ser para obrigações certas e determinadas, não é para qualquer obrigação não, tá? A gente não afasta a personalidade jurídica da pessoa jurídica para alcançar, né, todos os bens não é isso, tem uma certa limitação e vai ser direcionado para uma obrigação certa e determinada, tá? Em um caso específico, né? E por que isso acontece, gente? Então, nós temos a desconsideração da personalidade jurídica positivada tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, CDC. Então, nós temos aí duas teorias para desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos a teoria menor e a teoria maior. A teoria maior é aquela adotada pelo nosso Código Civil, que está lá no artigo 50. O que significa isso? Significa que, para ter a desconstituição da pessoa jurídica, de acordo com o Código Civil, precisa haver abuso de personalidade e prejuízo do credor. O que é o abuso de personalidade? É quando há o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, está tendo um desvio de finalidade daquela pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica é constituída para um fim X e está, na verdade, realizando um fim Y, um fim diverso do que está no seu ato constitutivo, ou quando há uma confusão patrimonial, ou seja, essa confusão aí, você não sabe se os bens da pessoa jurídica ou da pessoa natural, porque estão passando o nome, né, dos bens da pessoa jurídica para a pessoa natural e vice-versa. Então essa confusão patrimonial aí, né, às vezes a pessoa faz isso, por exemplo, não quer que
que o ex-cônjuge pegue, né, os seus bens e começa a passar tudo pro nome da empresa e vice-versa. Então há essa confusão patrimonial. Quando houver essa confusão patrimonial e algum credor for lesado por conta disso, o que o juiz vai fazer? Vai determinar a desconsideração da personalidade jurídica, vai afastar a personalidade da pessoa jurídica, podendo então alcançar os bens do seu administrador. A teoria menor é a teoria adotada pelo Código Civil. Adotada pelo CDC. E ela exige menos para se desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Como assim exige menos? Para a teoria menor, para o CDC, lá no artigo 28 do CDC, o consumidor, né, nas relações de consumo, o consumidor, ele não vai precisar fazer prova daquele abuso da personalidade, tá? Ele só precisa provar que houve o quê? Que houve um dano, né, que foi causado a ele um dano, tá? Só precisa fazer prova disso, desse prejuízo, né, ao consumidor, ao credor, tá bem? Então é isso, gente. A gente para por aqui esse conteúdo de pessoa jurídica. No próximo vídeo a gente fala um pouquinho do domicílio para encerrar aí esse primeiro livro da parte geral, né, do Código Civil, que é o livro das pessoas, e a gente vai iniciar o conteúdo dos bens. Então, um beijo, até o próximo vídeo, espero ter ajudado. E aí, como eu sempre digo, qualquer coisa, os comentários estão aí para vocês complementarem ou tirarem dúvidas, né? Estamos aqui para aprender e crescer juntos. Até o próximo vídeo.